Oi, gente, meu nome é Priscila. Vou dizer aqui como que eu venci a vingança. Eu vivi na pele o que é aquele versículo: a vingança pertence a Deus. Porque o ser humano não suporta, porque a vingança é um anjo caído. Na época, eu tive os pensamentos mais horríveis. Veio na minha cabeça o pensamento de pegar uma faca e fazer uma besteira com alguém. Só que eu sabia que aquele pensamento não era meu porque veio o pensamento na minha cabeça e eu chorei na hora. E até teve pensamento de vingança para comigo mesma. Veio o pensamento na minha mente de tirar a minha vida. Mas, graças a Deus, eu nunca fui de alimentar muito a vingança. A questão foi mais pensamentos de desconfiança. Ficar duvidando muito das pessoas e não confiando em ninguém. Claro que a gente não pode se basear muito nas pessoas, mas tem um equilíbrio. Tem que ter pelo menos um equilíbrio na confiança entre as pessoas. E de tanto sofrer, eu comecei a dar muito ouvidos para essa questão de desconfiança e tudo mais. E eu dei abertura para esse anjo caído. E, cara, eu comecei a falar besteira com raiva e Deus na hora falava para me pedir perdão. E eu com raiva, eu com vingança, pedi perdão na raiva e chorando. Nossa, o choro foi tão nojento que eu fiquei assim, meu Deus. E eu chorando e pedindo perdão, porque eu sei que eu tenho que pedir perdão, não tem escolha. Faz o bem para mim, entendeu? E depois desse dia, que eu vi que eu estava falando muita besteira com raiva. E eu vi que eu estava quase endemoniada ali, que a vingança, a raiva estava tão grande que eu não conseguia pedir perdão. E eu sempre fui fácil de pedir perdão. Eu vi que eu estava precisando me libertar disso. Aí a questão ficou mais apertada. Porque o anjo caído viu que eu ia querer me libertar disso, começou a mover situações e coisas para piorar mais ainda a minha desconfiança. Como o anjo caído, ele joga pensamentos na cabeça das pessoas. Então as pessoas falam, infelizmente, o que o inimigo quer. E pessoas começaram a falar coisas e aumentou a desconfiança. Só que eu tinha colocado na minha mente que eu não podia dar abertura para desconfiança, para vingança, porque eu tinha que me libertar. E Deus me ajudava muito. Ele me lembrava: isso é uma mentira, o que a pessoa falou é uma mentira, essa situação é uma mentira. E eu me apegava mesmo não sentindo que era mentira, que eu pensava que era uma verdade, que eu sentia que estava sendo uma verdade essa desconfiança. Eu fui e confiei em Deus. E falava comigo mesmo: isso tudo é uma mentira, isso tudo é uma mentira. E orando, e jejuando, lendo a Bíblia. E com tanta insistência, com Deus dando força para mim e tudo mais, eu consegui vencer a vingança. E depois da batalha, Deus é tão lindo que ele mostra que tudo aquilo era uma mentira. Porque o inimigo, ele parece que coloca uma venda nos olhos, cega a gente, que a gente só vê o que ele quer. E quando eu venci com a força de Deus, parece que a venda caiu, que os meus olhos abriram e eu comecei a ver a verdade. E comecei a ver que a desconfiança era uma mentira. E comecei a confiar mais em Deus e confiar mais nas pessoas. É impossível do ser humano lidar com a vingança. A gente não pode ficar vingativo, a gente não pode ter esses pensamentos, porque o inimigo, ele faz a gente ver coisas, a gente entender, ouvir coisas que é mentira. Então, é fácil para o inimigo destruir um casamento, é fácil para o inimigo destruir uma amizade, separar famílias. Somente com Deus, para a gente conseguir superar isso tudo, vencer isso tudo.
e ficar bem com as pessoas.